Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Este audiolivro é uma versão traduzida e adaptada da primeira edição do título Ensinar História: Elementos para uma Teoria Prática da Prática do Ensino da História, de Ana Zavala, publicado pela FGV Editora em 2023. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. Prólogo. Luiz Fernando Serri. Toda vez que conversamos com uma pessoa ou lemos um livro, vamos estabelecendo naturalmente pontos de convergência ou de divergência com ela ou ele. Creio que o ponto de convergência mais expressivo que encontro com a autora é a busca constante de uma didática da história não normativa, ou seja, que não esteja coteada a ensinar como ensinar, ou como se deveria ensinar a história ou qualquer outra matéria. Olhando de fora, parece que estamos diante de um contrassenso, mas o fato é que consideramos que o ato de ensinar não pode ser aprendido senão ensinando. Evidentemente, esse processo só é possível tendo-se um domínio, não apenas de um conhecimento e de uma forma de entender o mundo, que se fortalece por meio da formação disciplinar. No entanto, essa é condição necessária, mas não suficiente. O que a didática específica tem a oferecer vai na mesma direção: ferramentas, dados, elementos de reflexão, pistas que são necessários, porém insuficientes para saber ensinar. O galvanizador da construção desse saber está no ato individual da prática do ensino e também, necessariamente, na autorreflexão sobre essa prática. Daí a metáfora utilizada pela autora da prática do ensino como o lado oculto da lua. A prática do ensino é duplamente obscura para os que veem ou vejam de fora da escola, tendo o professor como seu outro, mas também para qualquer um que não seja o próprio professor dessa agitada dinâmica de ensinar, refletir, aprender e ensinar, que transcorre de modo incessante e apenas parcialmente narrável. Explorando a metáfora do lado oculto da lua, proposta pela autora, a prática do ensino é aquela face da realidade que sabemos que está ali, mas não logramos ver. Outras duas imagens podem ser invocadas para problematizar essa metáfora. Em 1973, o grupo de rock progressivo Pink Floyd lançou um álbum chamado Dark Side of the Moon. As últimas palavras do álbum, um som de fundo ao final da faixa Eclipse, eram: "There is no dark side of the moon, really. As a matter of fact, it's all dark." Por mais que exista um lado da Lua que nunca vemos, todo satélite recebe luz em algum momento. Quase 50 anos depois, em 2019, a sonda chinesa Chang'e 4 aterrissou no lado oculto da Lua, levando um radiotelescópio, uma cápsula para um experimento de cultivo e geração de oxigênio, e um veículo de 6 rodas para a tomada de amostras e envio de dados. Evidentemente, considerando que esse lado do satélite natural da Terra nunca se volta para a visão dos terráqueos, o envio de sinais e de mensagens seria impossível, não fosse um complemento fundamental da missão, o satélite artificial Qiqiao, lançado meses antes, e que viajando em órbita intermediária entre a Terra e a Lua, recebia e enviava as mensagens da Chang'e 4 para o controle da missão e vice-versa. Trata-se de uma comunicação elaborada, que requer preparação e recalibração constante, mas não é uma comunicação impossível. O leitor encontra nesta obra ideias defendidas com uma contundência e uma firmeza que repousam em décadas de experiência no trabalho de tratar de compreender o trabalho do professor, nunca de modo passivo. Pelo contrário, a instrução é sempre a produção por meio do protagonismo do professor, sem concessões, princípio que pode ser enormemente desafiante e angustiante, porque a ninguém compete promover o protagonismo do outro. Assumir a posição de sujeito é algo que somente o sujeito pode fazer por si mesmo. Desse ponto de vista, não há formação, livro, política pública, ameaça, chantagem que possa despertar em si mesmo o protagonismo da reflexão sobre si mesmo e sobre sua própria prática.
Em defesa desse princípio, toda iniciativa de fora da escola, da aula e da individualidade é limitada e incompleta, e com esse ponto de vista, a autora esquadrinha criticamente grande parte da produção de campos de investigação relativos ao fenômeno aula. A trajetória de Ana Zavala como professora e simultaneamente como formadora de professores e investigadora em didática da história, sob a perspectiva do protagonismo docente, e com foco no fenômeno irrepetível de cada aula, pode ser vista neste momento como a busca insistente de que o professor ou a professora falem com sua própria voz. Essa noção libertadora que Paulo Freire cunhou em sua época é condição fundamental para superar a opressão, já que o oprimido avança para encontrar-se no que há de dizer o mundo sobre ele mesmo, seu nome, seu predicado, seu objetivo, ao invés de ter tudo isso sendo dito e definido de fora. Quando os outros me dizem estou submetido, mas quando me digo, dou o passo fundamental para afirmar-me como sujeito, primeiro passo para uma série de autoafirmações e descobertas. No caso do ensino, e no caso específico do ensino de história, enquanto o professor se diz com as palavras do outro, a universidade, o Estado, a comunidade, somente consegue ver-se como é visto por eles. Os outros do professor muitas vezes o tomam como um reprodutor e simplificador de ideias produzidas em outro lugar, um empregado pouco qualificado que cumpre planos e currículos produzidos por especialistas, como um operário que cumpre as tarefas sem conhecer nem a linha de produção, nem o produto criados pelos engenheiros, como um ajudante especial, a quem cabe reproduzir nos filhos as ideias dos pais. Em contrapartida, ao reconhecer-se como sujeito e afirmar sua palavra sobre si mesmo e sobre seu trabalho, o professor vislumbra que aquilo que intuía, que sentia em sua própria carne, na vida cotidiana, no tempo quotidiano a seu trabalho, muito além das horas destinadas às aulas, é realmente muito mais do que os olhos dos outros podem ver. E não se trata somente de um pequeno ponto sombreado na visão do observador externo, como o lado oculto da Lua é como um hemisfério de um corpo celeste. Para um observador externo não enxergar ou não conceber, ou pior imaginar a partir de preconceitos, a existência desse hemisfério é uma das explicações para que se considere o ensino como algo secundário, menor, acessório, simples, dependente, mero objeto de estudo. Por outro lado, ao reconhecê-lo, compreende-se que o ensino escolar de história não está contido nem no ensino universitário, nem na investigação acadêmica de história. A quem reconhece no passado um país estrangeiro, nas palavras de Burke, não lhe será difícil reconhecer na aula de história pelo menos um país vizinho, compartilhando talvez o idioma, enquanto conserva todo um conjunto de especificidades que se tem de conhecer e reconhecer. A aula é também uma questão de teoria da história e de historiografia, e, a exemplo da pesquisa histórica, também tem de responder constantemente a seus interlocutores, porque isso tem importância. No entanto, está claro que a aula não se resume a uma questão teórica e historiográfica. Nesse país, estrangeiro para muitos pais, pesquisadores, gestores, que é a aula de história na escola, os historiadores reconhecem um traço familiar. Ana Zavala destaca a singularidade, a irrepetibilidade de cada aula, que impõe desafios para a ciência, que é uma forma de conhecer o mundo em busca de generalidades e regularidades. Os historiadores, por definição, deveriam ser sensíveis a essa condição singular da aula, pois essa é, analogamente, a condição singular do fato histórico, matéria-prima de seu trabalho. Os gestores, por outro lado, poderiam ver na singularidade da aula a raiz do fracasso de tantas reformas educativas tecnicistas ou neotecnicistas, de direita ou de esquerda, baseadas todas em projetos de controle de tipo industrial sobre o trabalho docente. A essência da aula permanece artesanal, no sentido de que seu êxito está ligado à capacidade do professor em poder ler a situação que se configura e reconfigura frente a ele em cada aula, e em promover uma entre as infinitas combinações que domina, relacionando saberes e sujeitos dentro da aula.
Para tanto, a única possibilidade de que as reformas se efetuem de maneira eficaz é o convencimento e o compromisso dos docentes. Pelo que se depreende do que se disse anteriormente, este livro representa um aporte que parte da didática específica da história, mas que abarca e aporta a reflexão de outras didáticas específicas, bem como o que há de comum a elas, principalmente o fenômeno aula, que a obra analisa em profundidade, em profundo diálogo com parte significativa da bibliografia disponível. Ao participar desse trajeto de interlocução com autores de distintas áreas e tendências, o leitor que seja recém-chegado à reflexão educativa pode vislumbrar a complexidade e a riqueza do fenômeno da aula, muito mais além, como acima dissemos, do que o olhar desatento possa perceber. Essa profusão de campos de conhecimento e de autores convocados dá conta da didática da história como um território de fronteira entre diferentes ciências e saberes. Nesse encaminhamento, Ana Zavala demonstra que, embora a aula somente possa ser compreendida em profundidade quando vista com os olhos de seu protagonista, sua compreensão demanda também que seja contemplada de fora, e principalmente que o observador não perca de vista que o conhecimento existe em função de quem o domina, o que constitui ao mesmo tempo sua vantagem e seu limite de conhecer. Este livro foi, sobretudo, pensado e oferecido como ferramenta de análise, para que o professor se aprofunde na compreensão de sua própria atividade, colaborando dessa maneira para o desenvolvimento docente autônomo e protagonista, em direção a uma escola cada vez mais exitosa em sua missão. Esperamos ter demonstrado neste prólogo que se trata de leitura indispensável a todos os que desconfiem ou já tenham descoberto que o ensino e o aprendizado não são questões simples e estáticas na paisagem, porém muito mais do que se possa ver ao simples olhar, e que a transformação do professor possa corresponder também às transformações de seus outros. Introdução. Para pensar como é o outro lado da lua. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, que as que sonha tua filosofia. William Shakespeare, Hamlet. Desde possivelmente mais de meio século, a questão de conhecer, compreender, e eventualmente modificar, as maneiras pelas quais as práticas de ensino se levam a efeito, tem garantido um lugar de privilégio no mundo da investigação educativa europeia e americana. Em meu modo de ver, o papel que os Estados nacionais têm atribuído historicamente à educação, assim como o que esperam dela tanto em matéria cívica e política, quanto econômica e social, tem sido com certeza um fator central nessa garantia de permanência do interesse pelo tema. O mesmo vale também para um debate em torno da natureza das práticas do ensino, que desde sempre tem apresentado aspectos controversos. De certa forma, poder-se-ia dizer que ainda hoje somos herdeiros da versão que esse debate, a partir dos anos 70 e 80 do século passado, nos permite traçar grosso modo um mapa desses estudos, dividido em duas grandes regiões: a tecnocrática, acusada de fazer dos professores meramente técnicos obedientes de prescrições externas, consistentes com o atingimento de determinadas finalidades que eles mesmos não estabeleceram, nem estavam em condições de modificar nem de ao menos enxergar criticamente. E a crítica, versão em negativo da anterior, fazendo dos professores profissionais críticos e agentes de mudança, teóricos de suas práticas e investigadores dos problemas que essas lhes suscitem, tudo isso sob o atrativo rótulo da emancipação pessoal e profissional. A primeira continua sendo o norte que orienta inúmeras autoridades políticas e administrativas, sempre preocupadas com a eficiência dos serviços prestados, enquanto a segunda alimenta sem cessar as produções universitárias, abrangendo desde teses e artigos de revista ou livros, até a apresentações e conferências em simpósios de pequeno ou grande porte. No entanto, para além das diferenças substanciais entre ambas as proposições, existe algo que permanece invariável: os fins a que temos de aderir como professores, assim como os meios para alcançá-los, terão sido propostos e fixados externamente ao âmbito da prática profissional docente, tanto no que se trata da eficiência como da mudança e da emancipação.
Do meu ponto de vista, essa é uma consideração amplamente relevante para os efeitos de se ter a possibilidade de abrir o pensamento a outros tipos de proposições, quanto aos modos de conhecer, poderíamos dizer de teorizar, e, se necessário, mudar a prática do ensino que pertence a todos, mas também, e muito especialmente, a cada um. De alguma maneira, vista de fora, a prática do ensino é como o lado oculto da lua. Sabemos que existe, mas não se pode ver da Terra. Tem-se de ir até a Lua para poder vê-lo e caminhar por lá, caso se disponha dos meios, para a imensa maioria dos mortais, empreendimento impossível. Pode-se também enviar uma nave espacial com a missão de lá tirar fotografias, o que de certa forma, desarticula o essencial da metáfora, porque qualquer um pode ver essas imagens pela internet a qualquer hora em sua casa, onde quer que esteja. De todo modo, como ainda não temos nenhum dispositivo tecnológico ou metodológico que consiga ver, no sentido de compreender de fora a prática do ensino como se a vê e se a entende de dentro, é possível que a metáfora siga sendo apropriada. Este livro tem a particularidade, justamente, de estar escrito por quem tem conhecido e transitado pelo lado oculto da Lua durante quase meio século, porquanto durante esse tempo, tenho sido eu mesma professora de história. Contudo, como cada professor é em si mesmo uma lua, não posso dizer que conhecendo uma, alguém possa conhecê-las todas. O que se pode fazer, é com um pé em cada lado, um na Lua e outro na Terra, oferecer uma visão crítica a respeito dos instrumentos com os quais se produz algum tipo de conhecimento acerca do mundo das práticas do ensino. É claro, sem dúvida, que é no terreno de provas da prática de um sujeito singular e particular que as produções teóricas, as conceitualizações e a racionalidade argumental das prescrições acabam sendo legitimadas ou descartadas. Dito de outra maneira e metaforicamente, é difícil pensar que seja forma natural dos professores a de estar com a mente em branco, esperando que alguém da Terra mande insumos para entender se alguém caminha ou salta ou se senta para descansar, incluídas as razões pelas quais o faça ou deixe de fazê-lo. Cada lua é um lugar onde se teoriza e onde se investiga para resolver problemas práticos de maneiras diversas, singulares e bastante difíceis de generalizar. É por essa razão que me limitarei expressamente a argumentar acerca da existência dessa dimensão teorizadora que acompanha a prática do ensino, sem pretender, por impossibilidade notória, assumir o encargo do conteúdo ou dos resultados dessas práticas teóricas que, como veremos, são sempre singulares, idiosincráticas e potencialmente instáveis. Esse é, sem espaço para dúvidas, o desafio maior deste livro. Esta introdução passará, então, por breve revista às posturas em torno do debate relativo à natureza das práticas docentes para, logo, envolver-se na sinalização de posições teóricas que permitam organizar, sempre de uma perspectiva externa, outro tipo de conceituações para o mesmo assunto. Interessa-me particularmente ressaltar o fato de que essas ferramentas têm a virtude de estar à disposição de todos, isto é, tanto para aqueles que desejam conhecer a prática do ensino de outros, como poderiam ser os professores de didática ou os professores orientadores e, naturalmente, muitos pesquisadores, assim como para os próprios professores que embarquem em uma tarefa de análise de seu trabalho profissional. Ao mesmo tempo, e em um intento de desvincular-me da ideia de que o ensino da história é um caso particular de qualquer ensino, farei algumas considerações relativas aos modos pelos quais a história enquanto saber ensinado, aparece conceituada em ampla bibliografia. Retomarei para o caso o contraste com ferramentas de análise, que permitem não adicionar prática do ensino e saber ensinado, porém conservar a unidade do gesto de ensinar, história. Sem dar ênfase à questão dos modos pelos quais, o que seja que se considere, a teoria se relaciona com uma atividade profissional que chamaríamos a prática, a presença desse assunto será destacada nas sessões que se seguem. Isso servirá de apoio à tese principal deste livro, que se propõe a fundamentar a ideia da existência de uma dimensão teorizadora nas práticas de ensino,
cujo conteúdo preciso é sempre menos relevante na argumentação que o fato de simplesmente poder dar conta de sua existência. Retórica e ficção: os modos de conhecer e construir discursivamente o outro. Sempre me pareceu interessante pensar que, enquanto a hermenêutica do século XX tenha descartado, não sem esforço, a singular ideia de Schleiermacher de entender o autor melhor do que o havia feito ele mesmo, desfazermo-nos da ideia de entender os professores melhor que eles mesmos o fazem, não parece estar ainda em horizonte próximo. Esta seção trata precisamente disso, das formas pelas quais, por distintas vias, os professores têm sido entendidos e discursivamente construídos como o outro dos que investigam a atuação do profissional docente. Para esse mundo em que as práticas de ensino são objeto de estudo, dizer entender sua prática melhor do que eles mesmos a entendem contém, em minha maneira de ver, mais de uma leitura possível. A primeira e a menos prestigiosa é, sem dúvida, a de um esquema de superioridade e inferioridade, no qual as ferramentas intelectuais e metodológicas da investigação permitem dizer algo importante acerca do que eu, professora, faço, que eu mesma não sou capaz de dizer. Que isso se torne uma receita de como melhorar, ou de como entender, meu trabalho profissional é um corolário que quase nunca se faz esperar. Uma segunda leitura possível é a que, substituindo a receita pelo acompanhamento na análise, aponta para uma transformação das práticas com certo nível de participação e envolvimento dos próprios professores. Nesse ponto, não é possível abarcar todas as possibilidades dessa modalidade com um único gesto caracterizador. Todos sabemos que existem formas de acompanhamento guia em relação às práticas de ensino, nas quais a legitimação de problemáticas e modos de análise ou de investigação não dependem dos professores envolvidos, senão dos representantes do mundo acadêmico que os assistem e acompanham. De fato, sempre há alguém que finalmente os entende melhor que eles mesmos, ou ao menos assume ter a capacidade de ajudá-los a entender-se melhor do que o fariam por si mesmos, graças a que poderão mudar e melhorar. Não incluo nessa categoria os grupos autoconvocados de acompanhamento por pares, quer contem ou não com a presença de referentes externos, eventuais ou permanentes. Esses grupos se movem nas catacumbas das instituições, e é muito difícil ter notícia de sua existência. Seria, contudo, um contrassenso supor que pretendam conhecer-se melhor que eles mesmos. Estou consciente de que as necessidades anteriores poderiam dar lugar à ideia de que a compreensão que os professores, enquanto práticos, têm de sua atividade é absolutamente autônoma e, sobretudo, inacessível aos outros por definição, o que é consistente com a metáfora do lado oculto da lua. No entanto, colocar as coisas neste ponto é o que me permite abrir as portas para um debate contemporâneo que tem lugar no cenário das ciências que se ocupam de conhecer, analisar, conceituar a ação humana no presente e no passado. É no campo da filosofia, da antropologia, da sociologia e também da história que circulam atualmente distintas visões em torno dos limites das possibilidades de conhecer o que fazem ou fizeram outros sujeitos, no sentido de compreender, não apenas como senão por que e para que o fazem ou fizeram. Isso inclui, sem dúvida, o sentido que esses atos tiveram para eles, o que poderia abarcar desde os professores entrevistados ou observados recentemente, até os antigos romanos, e uma lista interminável de possibilidades. É por essa razão que me interessa particularmente enfocar as considerações a respeito das formas discursivas, através das quais a escrita é capaz de criar realidades acerca do agir humano, de sujeitos que são outros em relação ao autor do texto. Isso não quer dizer, claro, que dessa maneira fique determinado que exista uma categoria de textos relativos à atuação docente, que devam necessariamente ser descartados, como se fossem falsos ou errôneos, apenas porque em algum lugar existem alguns que são com efeito autênticos e verdadeiros. Ao contrário, essa observação aponta em uma primeira instância, em direção a apoiar-se na relação entre o autor do texto e de todos os dispositivos que antecedem sua criação, como um projeto de pesquisa, procedimentos de coleta de informação, etc.,
o conteúdo do texto e o sentido que tem para ele e para os que legitimam sua existência e se servem de suas conclusões e conceitos. Em segunda instância e no mesmo ato, isso implica aceitar que existe um universo de leitores, que apesar de serem o objeto temático desses textos, não parecem ser seus destinatários principais, que muitas vezes se sentem alheios ao conteúdo dos resultados dessas investigações, ignorando talvez até mesmo sua própria existência. Também é certo ser possível que se surpreendam de que coincidam com o resultado de investigações que descobrem o que eles, como M. Jourdain, haviam desde sempre conhecido. Igualmente é necessário ainda aceitar que um escrito de um indivíduo, sobre sua própria atuação, tem a capacidade de criar uma realidade que combina a experiência, o pensamento e a configuração de um texto, como todos, dirigido a um destinatário real ou imaginário. Por outro lado, assim como a historiografia, informando-nos acerca de eventos que presumivelmente aconteceram no passado, não pode mais que nos dizer o que o historiador considera ser o eixo da trama, sobre o qual nos informam os discursos acerca da atuação profissional docente, seja com toda a segurança do pensamento de seu autor, no sentido da maneira pela qual tenha conceituado o que viu, ouviu ou soube por meio de recursos testemunhais, como videocassetes, fotografias, programas oficiais, ou produções estudantis relativos à prática dos professores. Reclamar, portanto, para estes últimos a qualidade dos artefatos literários, como se pode fazer com o discurso historiográfico, nos ajuda no posicionamento de outra maneira em relação ao que dizem os estudos sobre o pensamento do professor, ou sobre as características do ensino acerca da prática do ensino, da história se for o caso. A ideia de priorizar a relação autor-texto-situação-sentido implica sem dúvida um giro radical no entendimento da questão, deixando para um segundo momento a análise da capacidade referencial de um texto, que remete às formas gerais adotadas pelos professores de um país para ensinar ou abordar uma determinada temática, ou para utilizar apostila ou livro didático em suas aulas. Nesse sentido, a hermenêutica contemporânea, herdeira do não há fatos, apenas interpretações, Nietzscheano, dirige cada vez mais nossas visões do leitor do texto como criador de sentido para aquilo que lhe diz o autor, sendo por sua vez ele mesmo um leitor-intérprete daquilo sobre o qual escreveu. Especulações literárias, semióticas e linguísticas em um primeiro momento, esse tipo de posicionamento tem transposto filosoficamente falando, as fronteiras de muitas disciplinas humanísticas, como a história. As reflexões de Michel de Certeau, de Carlo Ginzburg, de Hayden White, de Reinhard Koselleck ou de Quentin Skinner, entre muitos outros, dão conta das formas pelas quais as questões relativas à autoria e às potencialidades referenciais de um texto, do documento à historiografia, atravessam as visões filosóficas relacionadas com a produção historiográfica. Na minha opinião, não existe nenhuma razão pela qual, com os mesmos argumentos e as mesmas ferramentas conceituais, não possamos pensar em abordar os textos que se referem às práticas profissionais docentes. Não vejo por que o professorado não possa ser visto, bem como o proletário, o nobre ou o camponês, como um quase personagem de uma história que não por se referir ao real deixa de ser a criação de um autor, no sentido de Mimese 2. Nesse ponto, as alusões à ficção, essa que não necessita de certezas para existir, há somente um pequeno passo. Falar da participação criativa do autor na elaboração do conhecimento histórico tem tido sempre a virtude de converter esse assunto em algo espinhoso e complexo de abordar, tanto para os historiadores como para os professores de história. A maior ou menor falta de certeza com respeito aos assuntos referidos no texto e a ênfase na dimensão interpretativa, que transcorre desde a leitura de textos antigos até a configuração de um relato coerente e interessante para os leitores do presente, fazem com que, para alguns autores como Hayden White, a história e a literatura, enquanto ficção, se aproximem perigosamente. Barthes chega ao extremo de falar de uma ilusão referencial para os textos historiográficos, no sentido de que o que passou está configurado pelo texto, e não o inverso, como se poderia pensar a partir de um enquadramento cientificista da pesquisa histórica.
Riquet dá um passo adiante e fala de pulsão referencial, assumindo que tenhamos de dar como certo que tudo o que se diz em um livro de história tem alguma correlação com a realidade do passado. Argumentar que muitos dos textos referenciados pelos professores ou por seus modos profissionais de proceder sejam passíveis de serem vistos como portadores de arestas ficcionais pode ser algo sensível ou extremamente complexo. Seguramente, incorre-se nos mesmos riscos que quando se argumenta a favor da presença. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.